Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas ao nosso Café com Jesus, ao nosso momento com a com a leitura, com a Palavra de Deus. Seja muito bem-vindo para juntos nós fazermos a Lectio Divina nesse dia de hoje, sabadão, primeiro dia do mês de outubro e dia especial em memória à doutora e virgem Santa Teresinha do Menino Jesus. Um dia muito especial para nós, para a nossa igreja, que nós celebramos juntos. Bom dia, Daíse. Vamos chegando. Bom dia, Glorinha. Bom dia, Tainá, Stephanie, já vai compartilhando esta live. Você pode compartilhar essa live marcando o seu amigo aqui nos comentários. Marca o arroba dele aqui nos comentários. Ou você pode mandar essa live através deste aviãozinho aqui. Você clica nesse aviãozinho e dispara no direct aí dos seus amigos, seus seguidores do Instagram. Então compartilha essa live, avisa os seus amigos que nós já estamos ao vivo e nós vamos iniciar a nossa Lectio Divina. Compartilha. Rosiane, bom dia. Amém, irmão. Tamo junto. Olha aí, Ingrid. Good morning. Bom dia. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Então vai compartilhando essa live que nós já vamos iniciar o nosso momento com a Palavra de Deus. Marca aqui no comentário arroba ou compartilha aqui através deste aviãozinho para que essa live alcance mais corações nessa hora e que a palavra de Deus penetre no nosso coração e na nossa alma. Aleluia. Mais um minutinho e nós iniciaremos. Tô no cross, mas não posso ficar sem esse café. Aleluia. É disso que eu tô falando. Bora começar o dia no fogo, queimando. Aleluia. É isso, pra cima. Compartilha a live. Manda pra geral. Então nós vamos iniciar. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Por um instante, feche seus olhos, respira fundo. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo, Espírito Santo.
Vem sobre nós essa hora, nesse início de dia. Vem, Espírito Santo, a nos socorrer. Vem, Espírito Santo, a nos tocar. Vem, Espírito Santo, a nos libertar de nós mesmos, dos nossos maus pensamentos, das nossas más condutas. Espírito Santo de Deus, nos ajude, nos auxilie. Nos auxilie, Espírito Santo de Deus. Nós precisamos de você. Nós precisamos sentir a tua presença viva, real. Que o teu fogo, Espírito Santo, queime as nossas imperfeições. Que o teu fogo nos liberte daquilo que é mal, daquilo que não é agradável ao coração do Pai. Espírito Santo de Deus, eu preciso de Ti. Nos ajude nessa hora. Ajude cada um de nós que está aqui agora. Na sua particularidade, na sua dificuldade, na sua tribulação, Espírito Santo, vem. Vem e preenche todo o vazio do nosso ser, todo o vazio aonde nós não chamamos o Senhor para estar conosco. Vem, Espírito Santo, nós te damos total liberdade. Liberdade para o Senhor fazer o que o Senhor bem entender. Se você ora no Espírito, ore. Solta a sua voz e ore na linguagem do Espírito. Peça para Ele te batizar. Peça para Ele queimar o seu coração mais uma vez. Peça para o Espírito Santo fazer que você se apaixone por Ele mais uma vez. Batiza-nos, Espírito Santo. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Amém. Amém? Glória a Deus. Então agora, se você puder, pegue a sua Bíblia, abra no livro de Jó, no capítulo 42, no versículo 1. A leitura que nós vamos ler agora, ela já está fixada aqui no comentário. Jó, capítulo 42, versículo 1. Jó respondeu ao Senhor dizendo: reconheço que podes tudo e que para ti nenhum pensamento é oculto. Quem é esse que ofusca a providência sem nada entender? Falei, pois, de coisas que não entendia, de maravilhas que ultrapassavam a minha compreensão. Conhecia o Senhor apenas por ouvir falar, mas agora eu o vejo com os meus olhos. Por isso me retrato e faço penitência no pó e na cinza. Por isso me retrato e faço penitência no pó e na cinza. O Senhor abençoa Jó no fim de sua vida, mais do que no princípio. Ele possuía agora 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Teve outros 7 filhos e 3 filhas. A primeira chamava-se Rola, a segunda Cássia e a terceira Azeviche. Não havia em toda a terra mulheres
mais belas que as filhas de Jó. Seu pai lhes destinou uma parte da herança entre os seus irmãos. Depois destes acontecimentos, Jó viveu 140 anos e viu seus filhos e os filhos de seus filhos até a 4ª geração. E Jó morreu velho e repleto de anos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ontem ainda eu partilhava com os meus irmãos de comunidade que já estava ficando um pouco... Estava ficando chato já a conversa de Jó, né? Muita lamúria, muita reclamação. E ainda eu perguntava, nossa, mas quando será que Jó... Qual que é o capítulo que Jó ele vai mudar de vida de novo, né? Quando ele vai se converter novamente. E hoje, a palavra de Deus fala que Jó se retrata com Deus. Jó reconhece a sua miséria. Jó reconhece a sua pequenez. Jó reconhece os seus pecados, as suas misérias. E se retrata com Deus. Se reconcilia com Deus. Talvez hoje você precisa se reconciliar com Deus. Talvez hoje você precisa pedir perdão para Deus. Talvez você precisa procurar o padre para se confessar, porque há muito tempo você não se confessa. Talvez hoje é o dia que Deus está te dando a oportunidade clara de você se reconciliar com o Senhor, de você se retratar com Ele, ou se retratar com alguma outra pessoa que você esteja brigado, que você esteja sem se falar. Hoje é o dia da sua retratação. Hoje é o dia da sua reconciliação com Deus, consigo mesmo e com o próximo. Toma posse dessa palavra, desse direcionamento de Deus, através dessa primeira leitura, a exemplo de Jó. A exemplo de Jó. A providência de Deus na vida de Jó foi abundante. Satanás tinha roubado tudo dele. E ele ganhou muito mais do que ele tinha. Preste atenção. Muito mais do que ele tinha. Ele ganhou 7 filhos e 3 filhas, 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Olha o tamanho da providência que aconteceu na vida de Jó, porque ele se retratou com Deus. Ele fez penitência, colocou a cabeça no pó, na cinza, reconheceu sua miséria, reconheceu seu pecado, reconheceu sua falha, reconheceu sua reclamação, sua murmuração, reconheceu que ele não estava sendo aquilo que Deus já havia falado dele. Lembra no início da semana que Deus falou que não havia encontrado ninguém ainda como Jó, um homem verdadeiro, um homem íntegro, um homem temente a Deus, um homem que se afasta do mal. E de repente, depois, vários questionamentos, várias reclamações, várias murmurações, e agora ele se retrata com Deus, reconhecendo que pecou, falhou, e coloca sua cabeça no pó. Volta a ouvir a Deus. Conheci o Senhor apenas por ouvir falar, mas agora eu o vejo com os meus olhos. Ele reconhece a presença de Deus, ele reconhece o olhar de Deus sobre ele. Antes ele só ouvia falar, mas agora ele vive, agora ele vê, ele ouve, ele pratica. E ele volta e se retrata com Deus.
Olha que lindo, né? Quando uma pessoa reconhece, se arrepende e pede perdão. Pede perdão para o outro. Vá se retratar com o outro. Isso é uma ordem de Deus. Vá se retratar com o outro. A palavra de Deus diz que se você tem algum problema com alguma pessoa, antes de você ir até o altar, antes de você ir até a Santa Missa, antes de você comungar Jesus Eucarístico, vá se retratar com esse irmão. Vá se reconciliar com esse irmão. Se você está com problema, com falta de perdão, com alguma pessoa, não vá comungar antes de se retratar com ela, antes de se reconciliar com ela. A sua oferta a Deus não será agradável. Vá se retratar. Essa é a ordem de Deus para nós nessa primeira leitura. E olha como Deus ele é ainda mais perfeito, né? Não havia em toda a terra mulheres mais belas que as filhas de Jó. As filhas de Jó. Olha, ontem também, na oração eu falava para os meus irmãos que eu tenho pedido para Deus pessoas belas, homens e mulheres belos, pessoas que de certa forma têm uma influência digital, uma influência na vida. Porque se Deus converte uma pessoa influente, uma pessoa famosa, uma pessoa bela, que chama a atenção de outras pessoas, se essa pessoa se converte, ela arrasta uma grande multidão. Ela arrasta uma grande multidão. O poder que Deus coloca na mão dessas pessoas que são influentes é tremendo. É tremendo. E quando nós nos convertemos, quando a gente vive uma vida de estado de graça, a gente fica mais belo do que tudo nessa vida. O Espírito Santo, ele tem capacidade de transformar a nossa fisionomia. O Espírito Santo de Deus tem capacidade de trazer uma beleza indescritível. Indescritível. A nossa face se transforma. Nós conseguimos enxergar quando uma pessoa ela é cheia do Espírito Santo. Quando uma pessoa é cheia de Deus. Tem pessoas que já são belas demais por natureza. São muito belas por natureza. Ainda mais cheia do Espírito Santo. Meu Deus do céu. É uma bomba no inferno. É um grande instrumento na mão de Deus para a conversão de milhares e milhares de pessoas. E aí, eu falei isso ontem, comentei isso ontem, eu nunca tinha falado isso em oração. E aí hoje a palavra de Deus traz essa mensagem, né? Que não havia em toda a terra mulheres mais belas que as filhas de Jó. Então, imaginem só o tamanho da beleza dessas mulheres. O quanto que elas atraíam olhares. Imaginem essas mulheres belas atraindo olhares. Porque não acaba atraindo só olhares de homens, né? Atrai olhares de todos, de todo mundo. Imagine essas mulheres posicionadas dentro do reino de Deus, anunciando o reino de Deus, falando do reino de Deus. Meu Deus do céu. Pensa.
Pensa. Quantas pessoas. Pô, é só a gente olhar Santa Teresinha do Menino Jesus. A gente pode olhar para Santa Madalena, Santa Maria Madalena. Ela era uma mulher belíssima. Ela se converteu. Eu tenho certeza, por causa da vida dela, muitas pessoas mudaram de vida. Pela história dela, pela biografia dela, pelo comportamento dela, pela conversão genuína dela, eu tenho certeza que milhares de pessoas se converteram. Por causa da sua beleza. E aí, junto a beleza física com a beleza interior, meu amado, esquece tudo. Almas voltando para Deus, sem pingo de dúvida. Então toma posse. Beleza do Senhor. Beleza do Senhor. Tu és bela, tu és belo. Se posicione. Seja quem você nasceu para ser. E você vai ver o quanto que o fogo vai se alastrar através da tua vida. Seja uma testemunha autêntica, verdadeira, sincera, honesta. Olha lá, eu fui atraída devido a Maria Madalena. Estão vendo? Precisamos usar a nossa beleza da maneira certa em Deus, exatamente. Exatamente. Eles têm uma graça na mão sobrenatural. E depois de todos esses acontecimentos, Jó ainda viveu 140 anos. Morreu velho e repleto de ano. Feliz, morreu cheio da graça, da bênção, do amor de Deus. Amém. Salmo responsorial, Salmo 118. Salmo 118. A resposta é o número 135. Salmo 118, a resposta a essa primeira leitura de Jó é o versículo 135a do capítulo 118 de Salmos. Fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo, e ensinai-me vossas leis e mandamentos. Fazer brilhar o vosso semblante ao vosso servo. Ó, o semblante. Brilho, semblante. Imagem e semelhança de Deus. Belíssima. Bela. Resplandecente. Brilhante. Percebe? Peça para Deus, como o salmista. Deus, fazei brilhar em mim o vosso semblante e ensina-me as vossas leis e os vossos mandamentos. O salmo é uma oração que nós fazemos para Deus. É uma resposta diante da primeira leitura que Deus falou conosco. Vá se retratar com seus irmãos. Vá se retratar comigo. Vá se retratar consigo mesmo. E aí
Isso aí é uma ordem de Deus. Agora a sua resposta é: Deus, fazei brilhar em mim o vosso semblante. Ensina-me as tuas leis e seus mandamentos. Dai-me bom senso, Deus. Dai-me retidão, dai-me sabedoria, pois tenho fé nos vossos santos mandamentos. Ó, a Virgínia falou: nos dê uma conversão sincera, ó Deus. Olha aqui a resposta. A resposta do Salmo é essa oração. Faça isso. Essa é uma oração sua a Deus. Ó Deus, me dê uma conversão sincera. Deus, dai-me um bom senso. Deus, dai-me retidão. Dai-me sabedoria. Eu tenho fé nos vossos mandamentos, nos seus santos mandamentos. Para mim foi muito bom ser humilhado, porque assim eu aprendi vossa vontade. Será que eu e você podemos dizer isso? Será que eu e você somos tão humildes assim, a ponto de dizer que foi bom ser humilhado? Será que nós podemos dizer que nós de fato vencemos o orgulho? E que foi muito bom a gente ter sido humilhado, caluniado? Será que nós estamos nesse ponto? Será que nós já chegamos nesse ponto de humildade, de dar graças mesmo na humilhação, mesmo na calúnia, mesmo falando mal de nós, mesmo nos perseguindo? Será que nós estamos tão humildes assim a esse ponto de vencer esse orgulho? Fica essa reflexão. Sei que os vossos julgamentos são corretos, Deus, e com justiça me provastes. Com justiça o Senhor me prova. Porque mandastes tudo existe até agora. Todas as coisas, ó Senhor, vos obedecem. Deus queira que todas as coisas obedecessem a Ele. Como seria muito melhor se todas as coisas obedecessem a Deus. Nós teríamos um mundo muito melhor. Nós viveríamos o céu na terra de uma forma esplendorosa, magnífica. Por isso que a nossa oração: Deus, ensina-me as vossas leis e os seus mandamentos. Ensina-me a obedecer as suas leis e os seus mandamentos. Sou vosso servo, Senhor. Concedei-me inteligência. Concedei-me, dai-me inteligência, para que eu possa compreender a vossa aliança. Olha aí, dai-me sabedoria, como a Cris pediu. Senhor, dai-me sabedoria para que eu possa compreender a sua aliança comigo, a sua aliança com a humanidade, para que eu possa compreender que o Senhor fez uma aliança desde o princípio, onde nós somos a imagem e a semelhança do Senhor. E nós temos uma missão, nós temos uma grande missão de reinar sobre a terra. Reinar, liderar, administrar, gestar, gerenciar, governar essa terra no nome do Senhor. Ele nos deu autoridade sobre tudo e todos, sobre todos os animais, todas as criaturas criadas por Ele. A autoridade está em nossas mãos. Depois Jesus vai dizer que Ele nos dá autoridade para expulsar demônios e curar enfermos no nome dEle. Só que nós precisamos entender que a aliança que Ele fez conosco é de: vocês são a minha imagem e são a minha semelhança. Vocês são a minha imagem e a minha semelhança. Essa é o princípio da aliança. Ser
como a Santíssima Trindade. Ser verdadeiro. Ser íntegro. Como Jó, lá no início do capítulo. Ser íntegro, reto, correto, temente a Deus, se afastando do mal. Essa é a aliança. Seus princípios, suas leis, seus mandamentos. É sermos fiéis, sermos obedientes. Nós estamos cumprindo a aliança se nós fizermos isso. A vossa palavra, ao revelar-se, me ilumina. Ela dá sabedoria aos pequeninos. Os pequeninos são os humildes. Aqueles que deixam-se vencer pelo orgulho, pela prepotência, pela vaidade. Aqueles que diz, para mim foi muito bom ser humilhado. Esses são os pequeninos. Os pequeninos é que se coloca pequeno, se curva. Que Jesus cresça, que o Senhor cresça e eu me diminua. Que eu me torne pequeno. Porque o menor dessa terra será o maior no céu. Os últimos serão os primeiros. Os pequeninos herdarão o reino dos céus. E os pequeninos são aqueles que têm o coração manso e humilde. Aqueles que têm o coração puro. Aqueles que são humildes. Que diante da humilhação não revida, não é vingativo. Esses são os pequeninos que a palavra de Deus nos traz. São os humildes, os humilhados que serão exaltados na eternidade. Os humilhados ganharão o céu. Amém ou não? Vocês estão comigo? Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos de 17 a 24. Amém. Obrigado, Virgínia, pela compra de um selo da Colo de Deus, tá? Deus abençoe imensamente. Inclusive, se você quiser se tornar uma benfeitora da obra, da comunidade Colo de Deus, você pode me chamar no particular, no privado aqui, no @vinãocolo-de-Deus, que eu posso te explicar como você se torna uma benfeitora, né, uma doadora da obra comunidade Colo de Deus, tá? Porque quando ajuda também, tá? Mas quando você adquirir um selo aqui, 30% do que você oferta fica na plataforma, né? Como nós somos uma comunidade, nós temos outras plataformas que tem uma porcentagem muito menor, que ajuda ainda mais a obra, tá? Eu já falei isso aqui algumas vezes, mas é sempre bom falar, porque as pessoas não têm esse conhecimento, né? Tem muitas formas que você pode ajudar financeiramente a obra Colo de Deus. É uma comunidade de vida e aliança que vive completamente da providência. A providência na Colo de Deus se passa por cada um de vocês que acreditam na obra. Obrigado, Virgínia. Deus abençoe. Então, todo o trabalho que é ofertado, as missões, os shows, os eventos, a loja, né, os benfeitores, os membros, é a fonte de renda que mantém hoje a obra Colo de Deus. Ela não tem recurso privado e nem da igreja de ninguém, tá? Somos uma comunidade completamente missionária, que vivemos completamente da providência de Deus. Na verdade, não, né, Yas? O Geração, ele tem um custo muito alto, tá? Por isso que o ingresso não é barato.
porque o custo do evento ele é muito alto. E, para ser bem sincero, ano passado ele nem se pagou com o valor dos ingressos, para vocês terem uma noção, tá? Então, geração não se paga. Geração é para você ter uma experiência com Deus, uma experiência completamente diferente do que você já viu, tá? Geração é uma experiência, é a maior experiência que a Colo de Deus oferece para o povo de Deus, tá? O evento, o valor é completamente para pagar o evento, e olhe lá se sobra. Não sobra, né? Sempre falta. Geração Atômica é um sonho mesmo, porque é poderoso, mas Deus proverá. Deus proverá o ano que vem, Emanuele, eu creio. A melhor experiência do Geração foi o ano passado, ó. Então é uma experiência, tá? Por isso que tem todo um custo, né? Tem muito custo, né? Não é pouco custo, não. Mas amém, vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Vamos ao evangelho de hoje, evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos de 17 a 24. Isso vai ser em dezembro, dia 10 e 11 de dezembro. 10 e 11 de dezembro, em nome de Jesus. Em Aparecida. Aparecida. Na casa da mãe. Na casa da mãe acontecerá o Geração. É babado. Oh, glória. Este ano vou levar Pedro e Felipe. Eita, Deus poderoso. Deus é bom demais, capitão. Olha lá, o Anderson recomenda, firme. Eu vou, aleluia. Aleluia. Em nome de Jesus. Todo mundo deveria viver essa experiência. Vale muito a pena. É um destravar completo. Um destravar espiritual. Poderoso. Tem muitas coisas boas. Vamos lá então ao evangelho de hoje. Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículo 17. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Uau. Jesus respondeu: Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo. Olha só o evangelho confirmando o que eu estava falando agora há pouco. E nada vos poderá fazer mal. Nada poderá vos fazer mal. Contudo, não vos alegreis, porque os espíritos vos obedecem. Antes, ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho, a não ser o Pai. E ninguém conhece quem é o Pai, a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes. Pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ver o que estás ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha só como essa palavra confirma exatamente aquilo que nós estávamos falando no Salmo. Os discípulos tinham saído em missão
E eles voltaram contando: Jesus, até os demônios nos obedecem por causa do teu nome. Até os demônios obedecem quando você fala no nome de Jesus. Jesus, ele te deu autoridade, ele me deu autoridade para expulsar demônios e curar enfermos no nome dele. É no nome de Jesus, não é no nosso nome. Então a gente não tem que ter medo, a gente não tem que ficar apavorado. É no nome de Jesus que você vai expulsar demônios, porque os demônios, até os demônios obedecem quando nós agimos com a autoridade que nós temos. Eu esqueci de falar ainda que no batismo, no sacramento do batismo, nós recebemos 3 chamados: sacerdote, profeta e rei. Nós temos 3 chamados poderosos de ser profeta, sacerdote e rei. Nós temos a autoridade no nome do Senhor de governar, de reinar sobre a terra. Então, nós precisamos usar da autoridade ganhada. É um presente de Deus, essa autoridade que Deus nos dá. Mas nós precisamos usar essa autoridade. Nós precisamos fazer valer essa autoridade que Ele nos dá. Ó, Jesus fala para os seus discípulos: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Satanás era um anjo de Deus. Ele caiu do céu como um relâmpago porque ele desobedeceu a Deus. Porque ele não queria mais se submeter à autoridade de Deus. Ele não queria expulsar demônios no nome de Deus. Ele queria expulsar demônios no próprio nome dele. Não é assim o plano. Esse não é o plano. É muita soberba querermos expulsar demônios no nosso próprio nome, como se o poder, a graça, a unção foi nós que conquistamos. É gratuita. Deus, ele derramou sobre todos a sua unção, a sua graça, o seu poder. Ele deu de graça a todos. Ninguém é melhor que ninguém. A diferença é que outras pessoas já descobriram e já estão exercendo essa autoridade. O problema é que você ainda não descobriu e não está exercendo. O seu dom está enterrado, o seu talento está enterrado. E você não está usando a autoridade que você tem. Eu vos dei, disse Jesus, o poder. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo. Olha o que Jesus disse. Ele te deu. É teu. Não é só para mim, é para você. Ele te deu poder para você pisar na cabeça de cobras, em cima de cobras, escorpiões e de toda força do inimigo, toda força mal. Nada poderá e nada vos poderá fazer mal, nada, porque o poder está em você, a autoridade está em você, a graça, a unção está em você, no nome dele. Vocês estão entendendo, sim ou não? Vocês estão entendendo o tamanho da graça, do presente que Deus te deu? É poder, é honra, é glória, é majestade. Ele te deu, é todo teu, é gratuito. Você não precisa comprar, você não precisa pedir. Ele já te deu.
Você precisa agora colocar em prática, aprender a usar. Ser ousado, perder a vergonha. Vergonha, timidez não vai te ajudar a você aprender a usar a autoridade que você tem. Os grandes inimigos da sua autoridade, do seu posicionamento, é a sua timidez e a sua... que eu falei agora, timidez e a sua vergonha. Renuncia em nome de Jesus toda timidez e toda vergonha. Adão ficou envergonhado e não queria mais ver a Deus porque ele pecou. Se você tem vergonha, talvez você está em pecado. Você precisa se confessar para você ter mais autoridade. Talvez você não tenha autoridade ainda porque você está guardando pecados de estimação que você não confessou. Então renuncia. Renuncia todo pecado de estimação. Renuncia em nome de Jesus. Renuncia toda vergonha, todo medo de falar no nome de Jesus. É no nome dele que você fala, não é no seu nome. Não é porque você é quem você é. Não, você é quem você é por causa do poder de Jesus sobre você. Há um poder sobre a tua vida, uma graça, um amor, uma unção poderoso, poderoso. Jesus disse, não sou eu que estou dizendo, o próprio Jesus te disse: não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem. Não vos alegreis porque os demônios te obedecem. Antes, ficai alegres porque os vossos nomes estão escritos no céu. Uau! Se alegre, glorifique a Deus porque o seu nome está gravado no céu, na eternidade. Deus Pai te conhece. Deus Pai sabe o seu nome, sabe quem você é. Se alegre por isso, por você ser a imagem e a semelhança dele. Não porque os demônios te obedecem, mas se alegre por ser filho, filha de Deus, por ser ungido de Deus, pelo seu nome estar gravado no céu, por você pertencer à eternidade. Agradeça e louve a Deus por isso. Não por os demônios te obedecer, mas por causa porque o seu nome está gravado na eternidade. Você é concidadão do céu, você é filho do céu. Louve a Deus por isso. Jesus está dizendo para os discípulos. E neste mesmo momento, Jesus começa a exultar o Espírito Santo. Neste mesmo momento, Jesus começa a glorificar o Espírito Santo. Começa a louvar a Deus. Pai, Espírito Santo, obrigado. Pai, eu te louvo, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes, mas você revelastes essas coisas aos pequeninos, aos humildes, aos obedientes, aos puros de coração. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Olha que oração linda, de louvor, de agradecimento, de exaltação, de alegria que Jesus ele fez diante dessa conversa dele com os discípulos. Pai, eu te louvo, eu te bendigo, que tu és maravilhoso. O Senhor entregou este entendimento, o Senhor entregou este conhecimento aos pequeninos, aos humildes, aos obedientes, aos seus filhos e filhas que vos obedecem. Porque quando eles me obedecem, eles estão obedecendo ao Pai. Tudo que eles obedecem, os mandamentos que eles cumprem, os princípios, as leis que eles estão cumprindo, é porque eles te obedecem. Porque eu e o Senhor somos um. Por isso eu te louvo, Senhor. Eu te louvo, Pai. Olha que oração linda. Jesus louvando ao Pai, reconhecendo que a glória, a majestade, a unção, tudo ao Pai. Tudo seja dado ao Pai.
Olha que tamanho humildade, olha que tamanho exemplo. Que nem ele mesmo, nem Jesus se vangloria, nem Jesus se exalta, sempre exaltando o Pai, sempre glorificando o Pai, porque o Pai é bom, o Pai me criou. Eu e você somos discípulos do Mestre, por isso que não fazia sentido Satanás querer governar, porque Satanás é uma criatura criada por Deus, ele é muito inferior a Deus, e ele queria mandar, ele queria governar no céu. Ele não queria se submeter à autoridade de Deus. Ele queria ser, não, fui eu que fiz. Eu sou o bonzão, eu sou o top. O dom é meu. Fui eu, meu, minha, eu. Sabe quando uma pessoa fica falando muito de si mesma? É a mesma coisa que Satanás estava fazendo e queria fazer no céu, e Deus não permitiu. Então Deus precipitou ele, e Satanás, como ele tinha um poder de influência, tem um poder de influência, ele influenciou uma terça parte dos anjos que caíram como um raio na terra. Satanás e os seus demônios, uma terça parte deles, estão aqui nessa terra. Só que eu e você não somos essa terra. Mas às vezes parece que nós vivemos como se fôssemos dessa terra. Por isso que o reino não avança nessa terra. Porque você ainda não se posicionou. Você está curtindo, você está aproveitando as coisas da carne. Exato. Você ainda está querendo curtir, aproveitar as coisas da carne, que são passageiras. Em vez de você estar buscando as coisas que é do céu, que são da eternidade. É possível viver na terra buscando as coisas do céu, as coisas boas. Tem muitas coisas boas. Você não precisa buscar coisas passageiras aqui na terra. Não precisa. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: felizes os olhos que veem o que vós vedes. Felizes os olhos que veem o que vocês viram. Pois eu vos digo, meus discípulos, que muitos profetas e reis quiseram ver o que vocês viram e não puderam ver. Quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo e não puderam ouvir. Ou seja, sintam-se privilegiados. Sintam-se privilegiados por viver essa experiência que vocês estão vivendo, que muitos dos profetas, reis, queriam ter vivido e não puderam. Você e eu temos a oportunidade de viver isso. Quando nós nos aproximamos da Eucaristia, quando nós nos aproximamos do sacramento da reconciliação, do sacramento do matrimônio ou do sacramento da ordem. Quando nós estamos em estado de graça, nós temos a oportunidade de viver isso que Jesus está vivendo, está falando, porque Jesus está vivo. Os profetas e os reis que falavam em nome do Senhor Deus não tiveram a oportunidade de conhecer o Filho de Deus, não tiveram a oportunidade de conhecer o Messias, mas eu e você temos. Nós somos privilegiados. Até os anjos gostariam de ter o privilégio que nós temos de receber a Eucaristia, o pão descido do céu que alimenta o pão dos anjos. E eles não têm a oportunidade de comungar o corpo, sangue, alma, divindade do próprio Deus. E eu e você temos essa graça, esse privilégio. E eles não tiveram. Olha só. E como nós temos deixado passar essas oportunidades, né? Então, que em nome de Jesus, pela intercessão de Santa Teresinha do Menino Jesus, nós voltemos a buscar a confissão, a Eucaristia, a intimidade pessoal com o Senhor, o jejum, o louvor, o agradecimento. Volte
para Deus. Volte, você tem a oportunidade ainda. Talvez possa ser a sua última chance, porque nós não sabemos quando nós seremos levados dessa terra. Então, não perca tempo. Não perca tempo. Não perca mais tempo. Não perca mais tempo. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Deus seja louvado. Que vocês tenham um excelente final de semana, tá? Se você está aqui e ainda não está no nosso grupo do WhatsApp do Café com Jesus, você pode me mandar um direct aqui no @vinãocolodedeus, que eu te mando o link do grupo para você fazer parte da nossa família, onde nós ali mandamos o resumo, mandamos a live salva para você compartilhar, para que mais pessoas ouçam o que Deus está falando para nós aqui. Somos 100 pessoas. Se cada um compartilhar pelo menos para 5 pessoas, serão 500 pessoas sendo alcançadas por essa mensagem. Então seja um evangelista, seja um missionário, um propagador da mensagem. Propague essa mensagem para outras pessoas. E nós nos vemos na segunda-feira, às 6h31, tá bom? Segunda-feira, 6h31, nós voltamos. E amanhã vá à Santa Missa. Domingo, dia do Senhor. Amém? Beijo no coração, tamo junto. Até que Ele venha, é nóis.